Olá, meus amigos. Estamos aqui começando uma nova live. Olá, sejam todos muito bem-vindos. É sempre com muita alegria que nós utilizamos aqui essa ferramenta para nos comunicarmos. E hoje teremos uma entrevista, uma live muito especial. Um querido docente do Instituto, do IBS Sistêmicas, e também uma das facilitadoras do nosso 16º curso, que é também a coordenadora geral dessa formação, que é Rejane Hostetler. E o nosso docente é Fabrício Nogueira. Eles já estão chegando e nós vamos então dar entrada a eles também e recebendo aqui todos vocês. Que bom! Espero que a transmissão esteja boa, que o áudio esteja bom. E nós já estamos recebendo aqui a querida Rejane. Olá, Rejane. Tata Guimar, boa noite. Boa noite, Rejane. Alegria poder hoje dizer boa noite a todos, né? Do Brasil, da Suíça, de Portugal. Hoje, né? Estamos todos quase no mesmo Sim, momento, né? Boa noite para todos. Que alegria, né? é verdade, Rejane. Enquanto você está nesse calor aí terrível, aí da Suíça, nós estamos aqui num tempo um pouquinho frio. Olha, nosso convidado especial já deu entrada aqui. Deixa eu só localizar o pedido dele para que ele entre. Que alegria. Já temos muita gente aqui conosco. Vou Sim. pedir para você, Fabrício, fazer um novo pedido. Eu estou ficando ótima nessas ferramentas, mas ainda não sou muito boa. Então, vamos ver o Fabrício dando o pedido aqui novamente de entrada e nós vamos começar então nossa live com ele. Mas enquanto isso, Regiane, nos fale um pouquinho aí sobre em que pé que nós estamos com o nosso evento, a nossa formação em constelação. Está maravilhoso, graças a Deus. Nós temos pessoas de vários lugares, né, dos Estados Unidos, do Brasil, da Suíça, e eu desejo aproveitar o momento para lembrar a todos que desejam, né, estar conosco, poder desfrutar do diferencial do IBS Sistêmica, que se apresse, porque as vagas são limitadas e é preciso apressar o passo agora. Olha, Regiane, por nosso favor. amigo já está aqui, Fabrício Nogueira, conosco. Obrigada, Fabrício, por aceitar esse convite. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Boa noite para todos. Boa Boa noite, Rejane. Boa noite, noite. Dagmar. Boa noite, Seja Fabrício. bem-vindo, Fabrício. Vocês sabem que agora, um pouco antes, eu estava me preparando aqui para a nossa conversa e estava me lembrando, Fabrício, que quando eu comecei a minha formação nas constelações familiares, ainda não existiam as constelações organizacionais, elas estavam justamente
num momento assim de serem gestadas, vamos dizer. E eu acompanhei esse processo desde o início, principalmente porque eu sempre, desde que fiz a minha formação, eu tenho uma ligação muito profunda, muito estreita com o nosso grande mestre, que é Gunther Weber, não é? E Gunther Weber, que foi realmente, digamos que o segundo nome das constelações no mundo todo, das constelações familiares, e ele que foi o responsável, ele que teve os insights junto com Bert Hellinger, mas ele foi o responsável por estruturar, por planejar realmente o que seriam as constelações organizacionais. Tanto que ele é tido como o pai das constelações organizacionais. E o interessante é que, se por um lado as constelações organizacionais foram criadas a partir das constelações familiares, por outro lado, as constelações organizacionais impactaram e impactam muito o campo das constelações familiares. Um dos motivos é justamente o tema da nossa live de hoje, que é a questão do pensamento sistêmico complexo, que é a questão desse olhar para o sistema organizacional, suas ordens, suas características, a forma também muito objetiva e essa observação atenta que a constelação organizacional e o campo organizacional pede, não é, Fabrício? E isso trouxe um diferencial para o campo das constelações familiares. Aquelas pessoas que perceberam isso, perceberam o quanto poderiam se aproveitar também do desenvolvimento das constelações no campo das organizações e aplicar esse desenvolvimento no campo das constelações familiares, tiveram e têm um êxito grande nesse sentido, né? E eu, assim, já desde o início, quando nós começamos nossos primeiros cursos de formação, que foi ali por volta de foi 2005, 2006, você, inclusive, estava conosco desde o início, Fabrício, porque você foi o responsável por estruturar o site do IBS, e foi realmente algo que eu já disse para você que eu ouvi de muitos alemães dizendo que eu tinha um dos melhores sites de constelação do mundo. Eles gostaram muito do site do IBS, que foi criado por você e sua equipe, não é? E depois, quando nós fomos estruturando um programa no campo das constelações familiares, a gente percebeu que era importante trazer também algo das constelações organizacionais. É claro, né, Fabrício, que nós sabemos que a formação em constelação organizacional é uma formação própria, né? Tanto que o nosso instituto já promoveu 3 cursos de formação em constelações organizacionais, planejamos outros, não é? Mas é muito importante que aqueles que querem se formar consteladores, terapeutas consteladores, no campo familiar, no campo educacional, no campo da seara jurídica, é muito importante que eles tenham também essa consciência do pensamento sistêmico, essa noção do que é o pensamento sistêmico e do que são também as organizações. Por Então, eu isso pedi que para a Regiane organizar essa live e chamar você, que é um docente nosso, que vai estar conosco em alguns momentos do curso, não é? Em muitos momentos, para que a gente pudesse ter essa conversa aqui hoje. exatamente, né? Por isso eu agradeço a você também, Fabrício, mais uma vez, pela disponibilidade de estar aqui conosco. As pessoas mas eu gostaria muito, né, que os nossos ouvintes, que os futuros alunos, que eles pudessem ter de próprio, né, ouvir de você mesmo, né,
um pouco da sua história, daquilo que você carrega na bagagem, que tem para oferecer para a gente nesse curso. E eu gostaria que você pudesse você mesmo se apresentar. Muito bem. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Gostaria de participar mais vezes de um bate-papo assim. Acho que é muito rico para quem escuta. E para mim, falar sobre isso é sempre um prazer. Regiane Dagmar. Pois então, eu tenho formação na área de tecnologia, sou especialista em gestão de projetos e trabalho já há 20 anos com o desenvolvimento de soluções tecnológicas no Brasil e fora do Brasil. Por coincidência, Regiane, eu também morei um período na Suíça. Então, e quando eu tive o primeiro contato com a Dagmar, principalmente nos primeiros movimentos de constelação dentro de empresas, eu fiquei assim apaixonado por isso. Então, desde então, eu comecei a me inteirar sobre isso e estudar sobre o assunto. E gosto muito e estudo até hoje, tanto é que estamos presentes nessa nova formação para falar um pouco sobre essa experiência. De uma maneira geral, essa minha experiência. Então, eu tenho feito formação com a Dagmar, fiz a formação nesse curso, exatamente o que a gente está fazendo, que a gente está anunciando. Fiz a formação no Instituto IBS também sobre constelação de empresas e, assim, me identifiquei, me apaixonei. E talvez um dos assuntos mais importantes, já adiantando, Regiane, o seu primeiro tópico, que é o que foi vivenciado dentro dessa formação, e acho eu que é, sim, talvez um dos diferenciais da formação do Instituto Brasileiro de Soluções Sistêmicas, em comparação a outras formações, é esse aprofundamento no tema do pensamento sistêmico complexo. E acho ele fantástico. E o profissional que trabalha com constelação familiar, que tem o conhecimento, que tem na sua bagagem o entendimento sobre o pensamento sistêmico complexo, com certeza é um profissional que tem um diferencial teórico competitivo muito importante. Então, Regiane Dagmar, pode falar, Regiane. É por isso que assim, a primeira pergunta é exatamente essa, né? O que quer dizer isto? Pensamento sistêmico complexo. O que se baseia, Fabrício? Muito bem. De fato, complexo ele pode assustar, mas não é tão complexo assim, né? Uma vez eu fui dar uma palestra na faculdade e a coordenadora falou, será que nesse tema pode tirar a palavra complexo? Eu achei muito engraçado. E, na verdade, de complexo não é tão complexo assim, mas é um termo usado, teoricamente, que eu acho muito relevante falar aqui. Quando a gente fala em pensamento sistêmico, para entender melhor esse assunto, ele é a base do entendimento do que somos formados e entrelaçados por sistemas. Quanto mais a gente aprofunda o entendimento do pensamento sistêmico, a gente estuda sistemas. Então, a gente precisa entender e reconhecer que fazemos parte de um sistema familiar, o primeiro deles, né? Somos elementos de um sistema familiar. E com o aprofundamento, com a chegada de Gunther Weber para esse assunto, né? E que é um grande amigo da Dagmar, graças a ela que estudamos profundamente esse assunto. E que bom que ele esteve perto de Gunther Weber, de Bert desde o início, porque ele ajudou a fomentar, inclusive, os primeiros livros do Bert. Então, ele trata muito bem desse assunto. Então, para falar sobre o pensamento, é o conjunto de informações sobre os sistemas. Cada vez que a gente entende melhor que fazemos parte de sistemas, a gente aprofunda no pensamento sistêmico. E, para isso, nessa formação, a gente trata muito com calma, fala de muitos exemplos sobre isso, até que esse entendimento de sistemas fique bem claro para cada um. À medida que você entende que um ser composto é pertencente a um sistema e outros sistemas entrelaçados, a visualização e a ampliação da consciência sobre a constelação começa a ficar mais interessante. Então, me diz aí, como é que essa teoria vai ser passada no curso? Como é que isso vai ser realizado no curso? A parte boa dessa formação é que ela é muito vivencial, né?
Então, inclusive eu tive feedback de alunos que comentaram, pô, à medida que o Fabrício ia fazendo, depois a gente fazia vivência, a gente ia vendo na prática o que está acontecendo. Fica muito mais fácil o entendimento, né? Fica muito mais fácil você colocar dentro do seu inconsciente, do seu saber sobre esse tema, porque a gente faz vivências. Os exemplos em vivências, eles são ricos. A gente sente visceralmente o que está aprendendo, o que está escutando. Porque às vezes de fato, não é legal você ficar muito tempo escutando uma pessoa falar. As pausas com a vivência são super ricas. Inclusive, eu faço um convite aqui para quem tiver a oportunidade de fazer vivência sobre esse tema, que o faça, porque é muito interessante. Então, didaticamente, a gente fala de muita teoria interessante, mas com exemplos do dia a dia. Principalmente o exemplo do nosso comportamento, da nossa vida dentro de sistemas. E dentro das organizações, os sistemas são muito visíveis, né? São vários sistemas entrelaçados. Imagina uma pessoa, um ser, que vivencia dentro do departamento, o seu sistema familiar influencia no seu sistema dentro do seu departamento, dentro dessa empresa, né? Isso tem muita influência, tem muita conexão. De posse dessa informação, você como observador, constelador ou facilitador, você começa a ter outras perspectivas, né? E a principal delas é a diminuição do conceito de julgamento. Você começa a julgar menos. Isso é muito rico para dentro desse processo. Maravilha. Rejane, eu queria primeiro agradecer as pessoas que estão entrando, pessoas que muito nos honram, inclusive uma que entrou aqui, a nossa querida Cornélia Ronenkamp. A Cornélia, inclusive, é nossa mestre das formações específicas em constelação organizacional, tanto minha quanto do Fabrício, não é? E é uma grande honra ter a Cornélia aqui conosco. Outros colegas também, consteladores, estão entrando e realmente nós vemos que é muito importante, desde o primeiro módulo da nossa formação em constelação familiar, nós trazemos a questão. Ela está mandando um beijo de saudades para você também, Cornélia. Nós julgamos ser muito importante esse trabalhar e aprofundar com os alunos os conceitos sobre a visão sistêmica, sobre o pensamento sistêmico. É óbvio que numa formação em constelação familiar, o nosso foco principal são as questões familiares, mas esse pensamento, essa visão, não é? Nós consideramos muito importante que o constelador familiar tenha essa visão. Do contrário, nós acreditamos que ele não vai conseguir conduzir tão bem o trabalho, não é? Se ele não tem muita clareza de toda essa dinâmica, dessa visão, não é? Desse novo paradigma, que é o paradigma da visão sistêmica. Então, nós teremos logo no primeiro módulo uma intervenção, né? Tanto eu quanto o Fabrício falamos sobre isso, o que é o pensamento sistêmico. E depois, no decorrer do curso, nos vários módulos, nós vamos ter também intervenções e momentos onde nós vamos aprofundar um pouquinho mais em cada temática. Até que mais para o final do curso, nós temos um módulo específico sobre a questão das constelações no campo organizacional, que é também, como se diz, né, Fabrício, uma apresentação do que é o trabalho para aqueles, inclusive, que querem depois se aprofundar, possam fazê-lo nos cursos que o próprio IBS oferece, específicos de formação em constelação organizacional. Mas essa introdução dessa temática numa formação de constelação familiar, que nós sabemos que acontecem em outros países, nós achamos muito importante que aconteça aqui na formação do nosso constelador familiar. Então, eu estou compreendendo bem, esse tema, ele vai permear todo o curso. Ele passeia e permeia por todo o curso, com certeza. Ah, que bom saber. Pois é, muita coisa linda para a gente estar aqui, né,
compartilhando e nesta nova aprendizagem. Eu gostaria ainda de fazer, nossa proposta é de uma live curta, né? E é claro, se a gente tiver um minutinho de tempo para responder alguma pergunta, algum comentário, vai ser muito bom. Mas tem ainda uma pergunta para você, Fabrício, que eu gostaria muito de fazer, que é, eu gostaria que a gente pudesse, assim, oferecer uma ideia, né, do que seria, o que diferencia o pensamento sistêmico do pensamento linear cartesiano. Porque Muito bem. quando... Uhum. Muito bem. É uma pergunta belíssima, né? E um tema adorável de se comentar. Talvez esse seja um dos grandes legados da nossa mestre Cornélia, o aprofundamento do pensamento sistêmico dentro dessa formação, que é uma formação bem interessante, profunda e completa. Muito bem. Esse paralelo ele é fundamental para entender o pensamento sistêmico. Então, a gente sempre traz à tona esse paralelo para que isso fique bem internalizado. Durante a nossa formação, durante esse módulo principalmente, a gente vai tratar muito sobre esse tema. E aqui, isso que a gente está conversando aqui hoje é só um pedacinho das possibilidades que a gente pode aprofundar. Mas, antes de entrar no mérito do paralelo, o entendimento sobre o sistema e, principalmente, o entendimento sobre o comportamento humano, que ele pode ser vasto e variável, ele ajuda muito a entender sobre os sistemas, sobre o pensamento sistêmico complexo. Mas, normalmente, a gente faz esse paralelo, colega Rejane, simplesmente para nos alertar. Hoje em dia, é um convite para, de certa forma, a gente desacelerar. Quando a gente faz um paralelo, a nossa vida hoje ela é um agito só. A gente fica no 220 sem parar a todo momento. Por isso é comum, às vezes, uma pessoa adoece, por algum motivo qualquer, graças a Deus ela adoeceu, foi porque em algum momento ela desacelerou daquele ritmo alucinante. Muita gente com facilidade entra em depressão, porque passou por muito tempo da sua vida em estresse sem parar. Quando você dá uma pequena desacelerada, você sente toda aquela carga de estresse acumulado. O convite do pensamento sistêmico é para desconectar dessa aceleração. É se conectar com outras pessoas de uma maneira diferente, com um olhar diferente. Quando eu respondo a sua pergunta com mais calma, quando eu escuto o que você está perguntando com mais calma, quando me coloco à disposição à escuta com uma qualidade melhor de presença, eu estou me conectando com o conceito de pensamento sistêmico e me distanciando dessa correria horizontal do dia a dia, que é o linear cartesiano, que é comum hoje em dia. Então, quando numa conversa eu olho para você, a gente fala assim, olha, estou aqui presente para poder te escutar. Antes de te responder, eu posso ficar aqui muito tempo te escutando. É um momento rico do pensamento sistêmico. É uma qualidade de conexão melhor. Hoje em dia, muita gente quer falar e pouca gente está disposta a escutar. O primeiro ponto, só o fato de a gente parar para escutar, a gente está se conectando com uma maneira diferente. E durante esse módulo, durante essa formação, Rejane, a gente traz vários exemplos de como a gente pode se conectar com uma qualidade diferente. Por exemplo, na rua, a gente andando, hoje em dia, a gente tem maior dificuldade de cumprimentar uma pessoa, né? As pessoas têm dificuldade de olhar nos olhos. Quando a gente olha nos olhos, muitas delas olham para o chão, olham para o lado, ou simplesmente não enxergam. O convite para conectar de uma maneira diferente é o convite do pensamento sistêmico complexo. Então, pessoas tenham calma, desacelerem, se conectem de uma maneira diferente, escutem o que o outro tem para falar, né? Essa é uma maneira diferente de se comportar no dia a dia. E olha só que rico, você poderia trazer esse conteúdo para dentro das constelações familiares. Você se conectar diferente com o que está acontecendo lá dentro. E, principalmente,
sem julgamento. A gente tende hoje, no nosso dia a dia, a olhar uma situação e julgar: aquela pessoa está errada, aquela pessoa está estressada, aquela pessoa está louca, aquela pessoa está fazendo coisas que não devia. Mas a gente não questiona, pô, o que levou essa pessoa até aquele momento? O que levou essa pessoa a fazer aquilo nesse momento? Quando a gente começa a questionar quais são os sistemas que essa pessoa está inserido, né? Como esses sistemas influenciaram na decisão dessa pessoa nesse momento. Pô, a gente está tratando do pensamento sistêmico complexo. A gente está tendo uma qualidade de olhar diferente. Isso é muito rico. À medida que a gente vai exercitando isso, a gente consegue trazer outras possibilidades para a nossa vida, para o nosso entendimento, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Esse é o principal ponto. Exato. E, Rejane, não tem como a gente pensar numa formação de um terapeuta constelador sem essa base, sem essa escuta, sem esse olhar sem julgamento, não é? Sem essa disponibilidade de você estar ali e se colocar diante do fenômeno. O método da constelação é um método fenomenológico. Seja ela uma constelação familiar, organizacional, o que for, é um método fenomenológico. E a postura do profissional diante do método fenomenológico, ela tem que ser muito clara. Ela é uma postura sem julgamento, ela é uma postura de uma escuta. Eu gosto muito de um termo que eu aprendi com a formação anterior que eu tive na escola da DEP, né, a dinâmica energética do psiquismo, que elas diziam assim: a questão da percepção flutuante. Olha que termo interessante. Você perceber o que está acontecendo ali, o que o cliente está trazendo, o que o campo está mostrando, o que os representantes estão manifestando, não é? E você se colocar aberto para esse todo, de uma forma mais complexa, mais completa e menos julgadora, não é? Embora a gente tenha que estar estudando sempre, né, Fabrício e Rejane, a gente está sempre estudando e esse campo do pensamento sistêmico, inclusive, é um campo muito fértil de literatura, de livros, de artigos, de lives e etc. Mas esse conhecimento todo, ele precisa ter um lugar, porque no momento que você se coloca ali como aquele terapeuta que vai conduzir aquele trabalho, esse conhecimento ele tem que ficar um pouquinho aqui atrás. Olhe para que eu enxergue e escute o que aquele fenômeno está manifestando, né? Acho que nós estamos tendo umas quedas na internet aqui, né, gente? Sim, estamos sim, Dagmar. Você tem ficado um pouquinho ausente. Agora, eu gostaria de agradecer, né, todo esse repertório todo que a gente pode estar trazendo aqui e até dar um spoilerzinho, porque nós vamos ter, né, a oportunidade, a alegria de receber, se não me engano, no dia 26 de julho, a gente vai receber a Mônica Freire, não é isso? Que vem falar, que vem dar para a gente, conversar com a gente sobre essa atenção plena, né? Exatamente. Sobre o mindfulness, essa atenção plena, né? Isso mesmo. Vamos ter essa live com ela, vai ser muito bom. Então, né, mostrando que todo esse sistema, né, ele interage, se completa, né, e sai e ultrapassa esse sistema cartesiano nosso, né, Fabrício? Exatamente. Se me permite complementar, Rejane e Dagmar, o que eu vivenciei na formação, exatamente essa que a gente está divulgando aqui, sobre constelações familiares, é essa experiência da Dagmar, no sentido de ter muito cuidado com o que a gente está escutando, sem o julgamento, que eu já falei aqui, que a gente falou aqui, mas no sentido de a preocupação com a ética, né? De não expressar necessariamente a sua opinião sobre uma coisa que você está vendo. Muitas das vezes é simplesmente escutar aquilo, acolher aquilo e orientar da melhor maneira possível.
Geralmente, nos nossos movimentos sistêmicos, principalmente dentro do Instituto, existe essa preocupação de até quem está representando elementos daquele sistema que são elementos muito importantes, a gente tem o cuidado de não deixar esse representante começar a julgar, a sugerir ou emitir sua opinião sobre aquele tema que às vezes não cabe. Então, esse cuidado, principalmente o cuidado ético, ele é muito importante dentro do estudo do pensamento e dentro do comportamento dos facilitadores de quem está estudando constelação sistêmica de uma maneira geral. Isso me trouxe uma percepção muito interessante e muita calma na hora de escutar os movimentos e o que o cliente, a pessoa que está lá trazendo a sua questão, né, ela nos traz esse cuidado, um cuidado muito importante. Gente, isso, no meu ponto de vista, é um diferencial importante, sim, porque muitas das vezes a gente visualiza profissionais trabalhando de uma maneira muito variada hoje em dia e a gente tem que ter muito cuidado nesses movimentos, nessas percepções e principalmente no não julgar. Exato. E é por isso que este curso, como o próprio nome já disse, né, curso vivencial, ele vai também, né, facilitar de muitas outras formas, com os workshops, com os grupos de estudo supervisionados, né, e ele vai oferecer essa condição de nos oferecer essa atenção plena na ética e em tudo mais que permeia esse fenômeno, né? Rejane, nós estamos aqui também com outros colegas terapeutas e é interessante isso porque a gente acaba formando um campo, né, Rejane, de uma educação continuada. Isso é muito importante. Então, eu queria agradecer também aqui, nós temos aqui a Lenir, nós temos o Rogério Loureiro, que é um ex-aluno também do IBS. O Rogério é uma pessoa importante, Rejane, para você chamar também para uma live. Ele desenvolve um trabalho muito grande aqui em Goiânia, no campo das constelações familiares. E é um prazer ter você aqui, Rogério, conosco. Então, é isso. A gente tem que estar em constante estudo, em constante também conhecimento e autopercepção. Porque isso é algo muito importante, para que eu não impacte, né? não referencie, né? Não julgue o outro a partir de uma questão mal resolvida minha. Né? Então, é essa questão da supervisão, o atendimento dos alunos que depois se tornam consteladores, e também o estímulo para que a gente continue num processo terapêutico de autoobservação, de autoconhecimento, é muito importante. Um abraço, Rogério. Um prazer ter você aqui. E reverbera, né, na nossa vida pessoal e, sobretudo, nas organizações, né, onde nós somos, né, com certeza, realizadores. E eu, desde já, agradeço a presença do Rogério, já aproveito a oportunidade para convidar. Desejo também, né, dar um alô para a doutora Laudelina, que está aí conosco, né, que vai estar conosco também numa oportunidade falando sobre a seara jurídica. Né? E eu agradeço a presença de todos. Não conheço ainda a doutora Cornélia, mas desde já muito obrigada pela presença, por todo o apoio, né? todo o conhecimento propagado e permitido entre nós. E nós temos que caminhar para o final, né, Dagmar? Porque nossa proposta é de uma pocket live, né? Nós começamos sempre com Pocket Live e terminamos com uma live dessas bem tradicionais, sabe, Fabrício? Porque primeiro que nós duas conversamos muito, né, Rejane? Isso. E depois com esses nossos convidados tão especiais, então a nossa Pocket Live fica um pouquinho mais live do que Pocket. Mas tá tudo certo, né? Eu desejo mais uma vez convidar a todos a estarem conosco, né? No domingo próximo, na segunda-feira, a gente vai estar juntos de novo. E também lembrar aos interessados no diferencial do IBS Sistêmica
Venham fazer as suas inscrições, efetivá-las, porque as vagas são limitadas. E este vai ser um curso muito especial. Muito obrigada, obrigada a todos. Obrigada, Fabrício. Vamos estar juntos aí. Estamos juntos já, né, Fabrício? Já há algum tempo. Sim. Mas vamos estar mais próximos ainda no desenvolvimento desse projeto ousado, né? O nosso 16º curso será 100% online. Já tivemos uma experiência do curso anterior, que ele começou presencial e depois, por força da pandemia, nós tivemos que colocá-lo online, mas tivemos uma grata surpresa de ver que o curso se desenvolveu muito bem. E agora estamos com esse curso alcançando também brasileiros que estão morando em outros países, não é? Como a Suíça, a Alemanha, Portugal, Estados Unidos e portugueses também. Não é? O curso está aberto para participantes também portugueses e já temos inscritos de vários estados do Brasil. Quer dizer, esse formato online tem essa vantagem, não é? E o que a gente pôde perceber é que o fenômeno da constelação, ele se reproduz de uma forma muito intensa, não é mesmo? Vocês dois já viram, né? De uma forma muito intensa no modelo online, não é? Nessas plataformas, como o que a gente utiliza, que é a plataforma do Zoom, existe uma forma de você trabalhar, onde o trabalho realmente acontece de uma forma muito profunda. Nós temos Queria aqui a agradecer também, Alessandra Morim. Rejane. Aqui está presente nossa querida Alessandra Morim, e ela está aqui não só porque é a companheira do Fabrício, mas porque ela é uma terapeuta que acompanha o nosso trabalho também há muitos anos. Obrigada, Alessandra. E passo a palavra para você, então, Rejane, para você finalizar aí na nossa Pocket Live. Eu só tenho a agradecer. Agradecer a você, Fabrício, pela disponibilidade. E seguimos juntos, né? Todos aqueles que estão aqui conosco, se desejarem fazer alguma pergunta, por favor, nos envie. E fica aqui o convite para visitar o site e estarem conosco mais vezes. Para que nós possamos ampliar esse campo e transformar as vidas, as organizações, né? Pelo menos no nosso entorno. Muito boa noite a todos. Muito obrigada, Fabrício. Muito obrigada, Dagmar. E seguimos juntos. Muito Obrigada. obrigado. Mando um abraço aqui para o meu primo, Reinaldo, que está morando na Europa hoje. Também é da área de tecnologia, mas eu percebo que ele tem escutado muito sobre o que eu tenho para falar sobre pensamento sistêmico. Estou percebendo que ele ficou interessado. Pode ser um aluno em potencial para essa formação que agora é online, atinge o mundo inteiro de maneira muito simples, muito fácil de acompanhar. E o feedback de quem tem participado, tem feito, mostra com clareza que as vivências online, elas estão aí presentes e perceptíveis. Isso aí, um grande abraço. Bom. Obrigado pela oportunidade, sim. Vamos conversar. Quanto mais falar sobre esse assunto, melhor. É bom para a gente, bom para todo mundo que estiver escutando. Um beijo para todos. Obrigado pelo convite. Que bom. Muita gente, Rejane, que entrou aqui mais para o final, mas que vão poder assistir a nossa live, que ficará gravada. Querida Mariana Corso, que entrou aqui, a Leida, que já é uma aluna inscrita no curso, e várias outras pessoas. Muito obrigada a vocês pela presença e até a nossa próxima live. Até breve. E até o curso. Até breve. Um abraço. Até lá. Outro. Tchau, Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.